Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio na nossa primeira temporada do programa Olhares, que traz a colaboração de um convidado, de uma convidada, como mais um olhar sobre um texto bíblico e sobre uma lição da revista de escola dominical. E a gente conta hoje com a Thelma, que faz parte da equipe de coordenação do Departamento de Escola Dominical. Seja bem-vinda, Thelma. Obrigada por esse tempo. Então, hoje a gente vai conversar sobre a lição número 10 da revista Legados de Fé, Novo Testamento. E o título da lição é Uma Criança com Jesus, que faz alusão ao episódio que acontece lá em Marcos, capítulo 9, do verso 33 ao 37, que é quando Jesus pega uma criança, coloca no colo e a usa como modelo para educar os discípulos que estão ali com ele naquela casa. Thelma, a Thelma trabalha com crianças, estuda sobre as crianças, né? Que você gostaria de colaborar com a gente? Assim, que destaques você traz? Quais são os seus olhares para esse texto e para essa lição? Bom, o texto ele é muito gostoso, é um texto, eu diria assim, que é um texto clássico, né? Sim. Que quando a gente quer falar sobre a presença da criança ou movimentar o nosso olhar mesmo para a presença da criança, a gente se utiliza muitas vezes desse texto ou do Marcos 10, né? Isso. Mas eu gostaria de destacar primeiro a forma como os discípulos estavam conversando, né? O texto fala que eles estavam ali caminhando, e sutilmente, né, ou às escondidas, ou meio disfarçadamente, para que Jesus não escutasse qual era o assunto. Então, é bem interessante porque, às vezes, a gente tem essa impressão, assim, de que vamos esconder aqui algo, né, importante de Jesus, porque eu já sei o que ele pensa, porque a gente já tinha ali, os discípulos já tinham uma caminhada com ele, acho que já estavam ali sabendo mais ou menos o que ele pensava. Mas essa pergunta de quem é o maior, quem é o menor, quem tem mais valor, quem tem menos valor, né? De alguma forma, eles deixaram esse diálogo ali meio escondido, porque eles sabiam que talvez Jesus ficasse um pouquinho estressado, né? Um pouquinho nervoso, né? Mas Jesus, como mestre, né? Ele se coloca ali de fato como um mestre, né? Ele deixa o grupo ir caminhando e na hora que ele se aproxima, então, e faz a pergunta do que é que vocês, o que é que preocupa, do que é que vocês estavam conversando, ele já sabia, né? Mas ele chega e faz uma pergunta, porque através da pergunta ele abre esse espaço para o diálogo, né? E aí tem uma versão que fala assim, a versão que a gente tá lendo aqui da Bíblia fala que eles se calaram, né? Mas tem uma outra versão bíblica, que é a Revista Atualizada, que fala assim que eles guardaram silêncio. Os discípulos, ficaram pianinhos. Pianinhos, né? Ficaram quietinhos esperando qual seria a reação. Eu acho que esse guardar silêncio também é muito significativo, porque nós adultos, né, temos um pouco assim algo que a gente se envergonha ou de não saber e achar que aquilo não deve ser ser exposto, né? E a gente também foi educado para guardar as nossas dúvidas. Então, a gente não precisa disso, né? A gente não precisa esconder as nossas dúvidas, as nossas questões, as nossas perguntas, mas a gente pode colocar, né, abertamente entre os nossos e também abertamente diante de Jesus. Eu acho que você traz uma coisa muito importante quando você fala assim dessa postura pedagógica de Jesus, né? De já não chegando, né? Mas de usar a pergunta como a possibilidade para que os discípulos continuassem a se expressar. E esse é um programa que fala de educação, que na realidade, quer ser um complemento à revista de escola dominical, colaborar nesse processo educativo. E eu acho que essa dimensão da pergunta tem que estar muito presente. Então, eu acho que é legal. E a outra coisa que você traz também, que é essa questão da gente não se calar diante das dúvidas, né? Eu acho que os discípulos, eles fazem um exame de consciência e eu acho que a gente estava falando besteira mesmo. É interessante perceber isso. Mas eu acho que essa provocação que você traz pra gente, de não calar as nossas dúvidas, mas de colocar, de expor, e a gente como professora, como professor, também de dar abertura, né? Pra que
os alunos, as alunas Perguntem, também né? possam perguntar. Acho que isso é interessante, né? E a ideia também de que abrindo esse diálogo ali entre eles e trazendo a questão do tema, né? Né? Assim, quem é maior, quem é menor, né? Então, socialmente, eu acho que eles já tinham uma resposta, né? O maior é lógico, né? Hierarquicamente, quem teria um lugar privilegiado. Sim. E aí, Jesus, ele responde com muito... não sei nem que palavra usar, porque ele foi tão perfeito na sua resposta, como Jesus é perfeito sempre, na sua forma de ser mestre, na sua forma de ensinar, porque ele traz algo concreto, né? E fora, assim, eu acho que fora de tudo de que eles tudo imaginavam que eles imaginavam, poderia ser, né? Porque a pergunta é assim, quem da gente que anda com Jesus, que tá num grupo privilegiado, que vai ser o maior, e né? aí ele sai daquela cena ali, né? E ele traz uma criança como modelo. Que é fora do grupo, né? Que é fora do grupo. Seja, e alguém que é desconsiderado socialmente, né? Alguém legal. considerado menor, Isso. né? Considerado menor. Então ele traz e coloca no meio, né? Ele traz e coloca como referência a criança. Legal. E então isso é muito, muito importante a gente perceber a forma como Jesus traz esse modelo da criança como modelo para a gente aprender, né, com ela. E aí, eu acho que quando a gente também, que é outra coisa que o texto traz, quando a gente olha então para isso, para esse modelo que Jesus traz, e ele diz que quem recebe, né, a criança em meu nome, né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, essa criança que Jesus tomou ali para colocar, né, no centro, ela estava por ali, né? Ela não estava... Jesus, não sei se ele ficou esperando 5 dias chegar uma criança no espaço, mas eu acho que o diálogo estava acontecendo e ele tem criança por perto. Né? Se tem criança por perto, de alguma forma, essa criança estava incluída naquele espaço, né? E aí Jesus tem essa possibilidade de trazer como modelo. E aí, como eu sou da educação, eu gosto de pensar sobre os conceitos, né? A gente trabalha muito esse conceito de inclusão e exclusão, né? Então, a gente fala que a criança, ela está sempre excluída dos processos, né? Eu acho que como igreja, a gente já caminhou um pouquinho, e quanto sociedade também, e a gente tem até incluído as crianças no espaço, né? Mas eu queria fazer uma provocação de integrar, né? Que é a diferença entre excluir, incluir e integrar. Desculpa, né? gente, fiz barulho. E integrar. Então, quando Jesus traz a criança ali para o meio, ele está dizendo de integrar essa criança naquele contexto, né? Olhar para ela como modelo. E esse integrar também é dialogar com essa criança, é ouvir, é olhar para essa criança. Né? E aí eu também, a partir desse tema aqui, eu quero fazer uma provocação que é em relação ao tema que a revista traz, né? Uma criança com Jesus, né? E eu não sei se socialmente a gente pode falar de uma criança só, de um perfil de uma criança. É o tema que traz uma criança na perspectiva do ser criança, né? Uma faixa etária, cronologicamente considerada uma criança. E ali ele tomou uma criança, né? Mas a gente sabe que as crianças hoje, elas têm infâncias diferentes, né? Possibilidades de experiências diferenciadas que vão constituindo a sua infância. Então, nós temos hoje um desafio muito grande, que é ir buscar essas crianças que estão vivenciando suas diferentes formas de viver infância, e nós, como sociedade, temos negado uma infância de qualidade, né? Para as crianças. Então, que modelo de criança é esse que a gente está trazendo para colocar no colo de Jesus e para ser abençoada? E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque esse texto bíblico, obviamente que na sua intenção primeira tinha a ver com discussão de espaços de poder, de espaços de privilégio, né? E aí Jesus usa uma criança, que é alguém que na estrutura social da época não está num espaço privilegiado, não tem poder de fala, né? E aí ele traz essa coisa de quem receber esse pequenino recebe a mim. E hoje esse é um desafio que está posto pra gente, né? Então Jesus coloca aquela criança no colo dele, perto dele. E qual é o colo de Jesus hoje nessa sociedade para essas crianças, que a gente não fala de uma criança, mas de muitas crianças? É a igreja. E aí,
pensar um pouco sobre isso, eu acho que é relevante. Antes da gente gravar, você estava trazendo algumas coisas dessa questão da visibilidade das crianças, né? De quem são essas crianças, e eu queria pedir para você continuar falando um pouco mais sobre isso. Eu queria resgatar aqui também que quando ele fala assim, quem recebe, né, essa criança, mas tem ali entre a vírgula, em meu nome. Então, esse receber, esse acolhimento que a gente dá para a criança, essa possibilidade de ter ela próximo, integrada, né, no nosso ambiente, não é de qualquer jeito. Tem um parâmetro. Ou porque socialmente agora está se discutindo inclusão e exclusão, né? Mas Legal. Eu, enquanto cristã, eu faço a opção de, em nome de Jesus, acolher essa criança, porque quando eu acolho essa criança em nome de Jesus, eu estou acolhendo, né, o próprio Deus, né? E aí, como é, então, a forma que a gente acolhe em nome? Então, eu estou indo, mas eu estou indo em nome dele. E aí, eu tenho que fazer como ele. Então, isso me provoca outras atitudes. E aí, como é que ele acolheu essa criança? E aí, a gente pode ir também lá pro capítulo 10, que reforça isso, né? Ele não só coloca no centro, mas ele abraça, ele acolhe e ele abençoa. Né? E a gente não pode negar a nenhuma criança, seja qual for a infância que ela está vivenciando, né? Que contexto social ela está vindo e que situações, problemas ela está vivenciando, a gente não pode negar esse acolhimento, né? Essa bênção. E aí, se a pergunta é qual das crianças é maior ou menor, né? Ou seja, Todas, em importância, né? Não tem, de não repente tem. É aquelas que são mais vulneráveis que acabam sendo aquelas que a gente precisa colocar mais no colo, né? E que ações você destacaria para uma igreja que tem esse compromisso e que tem esse convite de Jesus de receber as crianças em nome dela? Como é que Jesus faz, né? O que Jesus fez e que a gente pode fazer? Eu acho que a questão de não impedir, né, as crianças de estar no meio, mas a gente não só colocá-la no meio da comunidade, mas ouvi-la, né? A criança tem muito a nos ensinar. Quando ela é colocada como modelo, ela é porque ela tem algo para nos ensinar na sua forma de ser criança. Então, qual é a característica da criança que a gente olha e fala assim, poxa, é assim que deve ser o reino de Deus? Se a gente for levantar aqui, são várias características que a criança tem, né? Sinceridade, confiança, obediência, características positivas, o que não significa que as crianças não tenham características negativas, né? Porque ela é uma criança, mas ela é uma pessoa. E enquanto pessoa, ela tem características boas e características não tão boas. Mas quando a gente se refere na criança como modelo, a gente está olhando para essa confiança que ela tem nesse ser adulto, ou nessa pessoa que cuida. E aí a gente pode, então, ter essa confiança em Deus da mesma forma que a criança tem. Então, a criança confia, né? Essa é uma característica que acho que a gente pode buscar na criança. E aí, quando a gente fala de integração, então não basta ter as crianças ali sentadas no banco, correndo ali no corredor da igreja, né? Ou criando um espaço para que ela brinque na igreja de forma que ela não esteja integrada, por exemplo, no momento do culto, né? Porque o culto é um espaço para adultos, então a gente faz um culto para crianças. Aí não é integração, né? Legal. Então a primeira provocação é assim, a criança pode estar no momento de culto integrado, ela pode ter o seu momento ali específico para ela, mas ela pode também estar integrada nas diversas programações que a igreja vai oferecendo. E o ouvir que eu gostaria de destacar, porque os discípulos, eles estavam ali, né, disfarçando a conversa, porque parece que era algo banal, né? O texto, né, a gente estava aqui falando disso. É algo tão banal discutir isso, né, na cabeça deles. Isso, uma discussão banal. E às vezes a gente também lida com a criança como se elas estivessem falando coisas sem valor. Banais, né? Ai, gente, olha só, é papo de criança. E quando a gente se permite a ouvir a criança, a gente consegue captar, né, o valor daquilo que elas estão trazendo. Eu tenho N experiências para estar falando sobre desde o dia que eu falei assim, eu quero ouvir mais a criança. Então, aonde tem criança, eu estou ouvindo o que ela está falando e não o que o adulto está falando. E a gente tem possibilidades de crescer, né? Aprender com elas. Então, experiências, por exemplo, sobre oração. A gente fala tanto da confiança que a criança
tem, e aí ela nos ensina sobre o poder da oração, né? Então, essa possibilidade de ouvir a criança e não colocá-la como os seus assuntos como desvalorizados, porque são assuntos de criança, eu acho que é um aprendizado que a igreja tem que ter, ouvir mais as crianças. Então, esse acolhimento, acho que eu vou botar aqui, a gente estava meio preocupada com o tempo. Tô preocupada com o tempo, mas a gente tem 5 minutinhos ainda, acho que dá pra... Então, quando você traz essa coisa das ações de Jesus, do acolhimento, da escuta, eu acho que isso é algo muito, muito relevante, e essa coragem de estar disponível para escutar de tudo, né? E de não banalizar falas das crianças, que às vezes a gente não acredita, porque eu acho que... como não existe um modelo de criança, mas a gente tem várias infâncias, como você já falou aqui, e essas várias infâncias, elas estão dentro da nossa igreja. Sim. E às vezes mascaradas, porque parece que a gente não consegue nem conceber a possibilidade de ter crianças que sofrem maus tratos dentro da igreja, crianças que são abusadas sexualmente dentro da igreja, crianças que estão, enfim, sofrendo uma série de violências que a gente sequer concebe essa possibilidade. Mas à medida que a gente enxerga as crianças numa outra perspectiva, que a gente faz como Jesus, traz ela para o meio e traz elas para o meio e passa a ouvir, né? Que eu acho que essa coisa... E aí você fala, desde que eu me decidi por ouvir as crianças, eu fui descobrindo coisas. Então, eu acho que esse é um convite que está posto para os adultos, não só de dentro da igreja, mas, né, a gente está falando aqui com um público mais específico, da gente ouvir as crianças. E às vezes a gente não sabe nem o nome das crianças da nossa igreja. Exatamente. Né? E assim, a revista também nos provoca, né? Com alguns temas que são importantes. A gente traz aqui a questão do, né, que você trouxe dos maus tratos, a questão do abuso sexual, a questão do trabalho infantil, né? Há pouco tempo a gente teve essa discussão socialmente sobre se a criança trabalha ou não trabalha. A gente achou que já tinha até vencido isso e a gente voltou, né? O que é trabalho infantil? Quem é a criança que realmente trabalha? Quem é a criança que se diverte e ganha dinheiro se divertindo, né? Mas eu acho que são temas muito pertinentes que a gente precisa ter a coragem de enfrentar e discutir. E nessa possibilidade de ouvir a criança e olhar para a criança, é a criança que vai dizer para a gente o que está acontecendo, né? Porque às vezes eu até desconfio, olha, eu tenho uma criança ali na minha comunidade que eu acho que ela está sofrendo maus tratos, ou eu acho que ela está sendo abusada sexualmente. Quem vai te dizer isso é a própria criança. Só que ela só vai te dizer se ela sentir que ela está num ambiente confiável, acolhedor, de afeto, né? Então, a gente precisa criar esse ambiente e precisa ouvir. Porque aí as crianças vão te dando esse caminho de como você se aproximar mais dela, né? E como você pode, inclusive, ajudá-la a sair dessas situações, porque cabe a nós. Eu acredito que quando Jesus coloca a criança no centro também, além dela ser modelo pra gente, a gente tem esse compromisso de ajudar a criança. E conhecendo você, acompanhando um pouco sua trajetória, trabalhando todo dia com você, algo que sempre me desperta na sua fala, né? A gente tem 2 minutinhos, mas eu queria que você falasse sobre isso, com quantas crianças nos ensinam. E a nossa necessidade de ter coragem de se desarmar para poder aprender com as crianças também. Primeiro partir do princípio de que a criança, que é um conceito também de criança, né? A criança, ela não chega para nós vazia, né? Ela tem as suas experiências, e experiências boas, experiências não tão boas assim, mas elas têm o seu conhecimento, né? E quando a gente olha para elas e se permite a valorizar aquilo que ela conhece, eu acho que é um ganho, né? E aí eu vou falar a questão da oração, né? Que isso a gente está vivenciando aí na família, essa questão. E a minha sobrinha, né? Nasceu na igreja, sempre ensinada a questão da oração, a gente sempre provocando a importância de se colocar as nossas dificuldades, nossos problemas diante de Deus, né? Mas, de repente, a gente entrega, mas não entrega tudo, né? E aí, ela, de 5 para 6 anos, ela faz essa pergunta, né? Deus pode me curar? Deus pode me ajudar nessa situação? Então, eu quero orar. E aí, a gente, enquanto adulto, fala assim, poxa vida, eu não tinha parado para pensar que eu poderia orar com
a criança. Uhum. Pela criança, com a criança. Né? Legal. E aí ela faz essa provocação, porque a criança, quando a gente passa a olhar mais para a criança, ela nos provoca o tempo todo. O tempo todo. Ela nos provoca o tempo todo em várias situações. Então, uma provocação que eu tenho experimentado, né, de 3, 4 exemplos que eu tive nesses últimos meses, foi em relação à oração, né? Já que a gente está falando de que a criança é um modelo de confiança, né? O quanto ela fala assim, ué, mas você está preocupada por quê? Você não orou? Se você orou, entrega. Deus vai agir conforme Ele quer. Porque a gente fala isso para ela, mas na hora de experimentar mesmo, a gente como adulto, a gente fica ali como os discípulos, né? Meio inseguros, né? Gente, obrigada, Thelma. Com as crianças a gente aprende a orar, a gente aprende a ser mais corajoso, né? Mais corajosa, a gente aprende a amar, a ser menos preconceituoso também, a falar a verdade, né? Tá certo. Então, gente, esse foi mais um programa Olhares, né? Que tem o objetivo de trazer uma perspectiva. A gente não quer ser a verdade absoluta, senão trazer mais um olhar para colaborar com a reflexão do texto bíblico e da lição da escola dominical, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.